Da mesma forma que os prismas, eles têm bases diferentes, né? A única coisa que muda o nome é prisma de base quadrangular, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, e assim por diante. O nome do prisma vai se dar pela base. Da mesma forma, a pirâmide, ela também é assim. O nome da pirâmide vai ser determinado pela base dela. Entenderam isso? Então vamos lá. Tem pirâmides de base triangular, pirâmides de base quadrangular, pirâmide de base hexagonal. Eu vou fazer aqui primeiro, para a gente começar, uma bem simples, para vocês pegarem conhecimento e também tranquilidade na hora de aprender, né? Que é a de base quadrangular, que é um quadrado, tá? Que é a pirâmide Quéops, Khafre e Miquelinos, lá no Egito, elas são pirâmides de base quadrada, né? Então, vou falar então hoje sobre as pirâmides. Então, vamos lá. Uma pirâmide, ela, diferente do prisma, né? Para quem não sabe desenhar pirâmide, eu vou fazer de novo aqui só para mostrar. Para quem não sabe fazer pirâmide, faz duas retas paralelas, um pouco distanciadas uma da outra, paralelas, assim, né? Depois, une esses vértices aqui, assim, as datas têm que ser desse tamanho. Faz um ponto lá em cima e liga esses pontos aos vértices. Tá? Essa é uma pirâmide de base quadrangular. Nesse caso ali, era para ser um quadrado ali, né? Todos os lados são iguais. Né? Deixa eu só dar um resultado aqui. Pontinho lá em cima, ligando as extremidades dos vértices. Essa é uma pirâmide de base quadrangular, um desenho rápido também, né? Não tem tanto, não está tão perfeitinho, né? Eu faço na hora, mas eu posso fazer mais devagarinho, eu faço melhor. Mas aqui está na aula. Então, essa aqui seria as arestas da base, essa aqui é a aresta da base. Essa aresta aqui, né? Desse vértice até aqui, uma aresta da base. Aqui seria outra, né? Caiu o tapume ali. Eu fecho aqui para não entrar, ficar a luz ali na parede. Mas o meu cachorrinho vem e derruba. Agora eu tranquei ele lá na rua. Mas ele pula a janela também. Mas não tem problema, isso aí acontece. Opa. Então tá. Arestas da base, né? Todos aqui são arestas da base. Um outro detalhe, esse aqui, ó, seria a altura. Ó, a altura, o que é? Ela sai do vértice lá de cima, ó, que liga todas as arestas. Né? Então, esse aqui é o vértice principal, né? Vértice superior. Esse é um vértice superior. Essa é a aresta da base. Essa aqui, pessoal, é chamada de aresta lateral. Aresta lateral. Tá bom?
ver se eu faço uma. Vértice superior, aresta lateral e aresta da base. São nomenclaturas que aos poucos a gente vai apresentando para vocês, tá? Esse segmento de reta que vai daqui até aqui, ó, seria a altura do triângulo, né, da área lateral, né, desse triângulo aqui, ó, a altura dele. Poderia chamar de altura do triângulo lateral, mas ele tem um nome específico, que é o que vocês vão encontrar nos livros. Esse segmento de reta aqui é chamado de apótema lateral. Apótema lateral. Esse aí é o tal de apótema lateral, que, na verdade, como eu falei, é a altura do triângulo lateral, né? Que forma a área lateral da pirâmide. Uma outra coisa interessante, se vocês quiserem anotar, é que toda a área lateral de uma pirâmide sempre vai ser um triângulo, né? Sempre são triângulos, são vários triângulos. Nesse caso, são 4 triângulos. Né? Então, quando vocês vão calcular a área lateral de uma pirâmide, vocês têm que calcular 4 triângulos. No caso, de ser quadrado. Se for hexagonal, 6 triângulos. Se for triangular, 3 triângulos. Mas a área lateral de qualquer pirâmide sempre vai ser uma quantidade de triângulos, dependendo do perímetro, de quantos lados tem a base. Né? Nesse caso, tem 4. Então, a área lateral é 4 triângulos. Deixa eu ver se tem mais uma outra coisinha que eu posso dizer aqui. Aqui, bom, aqui tem a diagonal do quadrado, né? Mas isso aí é da geometria plana, isso aí vocês provavelmente já sabem. Esse camarada aqui, ó, que vai do centro do quadrado aqui, né, até o apótema da base, até o centro do outro lado aqui, ele é chamado de apótema da base. Então, esse aqui, ó, é chamado apótema da base. O apótema da base, ele vem a ser, nesse caso específico aí, a metade do lado da base. Metade da aresta da base, né? Então, esse aí é o apótema da base. Bem, vou ver se tem mais alguma informação. Eu acho que era isso. Vértice superior, esse aqui são as vértices da base, aresta lateral, aresta da base, apótema lateral e apótema da base. Eu não sei se vocês notaram, isso aqui vai ser uma constante no cálculo das pirâmides, né? E esse segmento de reta aqui, que é o apótema, junto com a altura e o apótema lateral, eles formam um triângulo retângulo. E aí, vocês já sabem que para calcular cada segmento de reta ali, vocês necessariamente vão precisar do teorema de Pitágoras, principalmente para achar essa altura aqui, que é o apótema, para poder calcular a área do triângulo e multiplicar por 4 e achar a área lateral, tá? Então, ele é importantíssimo. Até vou desenhar com uma cor diferente. Ele é importantíssimo, esse triângulo aqui, né? Retângulo, para a gente utilizar o tal de Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aí vai ser uma constante, né? Nos cálculos de pirâmides,
utilizar o Teorema de Pitágoras, até porque esse conhecimento vem lá das pirâmides, da época do Egito, a não sei quantos mil anos antes de Cristo, né? Esse conhecimento aí sobre pirâmides. Muito bem. Eu acho que seria isso. Vou mostrar para vocês agora o cálculo do quadrado, a base, então, a área da base de uma pirâmide é sempre, eu tenho que descobrir a área da figura plana, né? A área da base. Né? Se for um quadrado, calculo um quadrado. Se for um triângulo, calculo um triângulo. Se for um hexágono, calculo um hexágono. Então, a área da base é sempre. Tá? A área lateral, pessoal, a área lateral de qualquer pirâmide, tá? Seria a quantidade de lados, né? A quantidade de lados que tem a pirâmide, né? Se for 4, se for 5, se for 6, um hexágono, né? Se for um octógono, 6, 8, né? Então, vai depender da quantidade de lados. Quantidade de lados vezes multiplicado pelo triângulo lateral. Então, tu vai saber, vou descobrir qual é esse triângulo ali, né? E vou multiplicar pela quantidade de triângulos que tem, né? Então, nesse caso aqui, eu descobriria qual é o valor daquele triângulo e multiplicaria por 4. Área total, pessoal. A área total vai ser. Agora prestem atenção, não é que nem lá no Prisma, que eram 2 áreas da base. Aqui só tem uma base, só de baixo. Lá em cima é um ponto, então não calcula, né? Então, a área total vai ser essa área da base ali, ó, mais a área lateral que vocês acharam, tá? Só isso. Achar. Então, a área total, na verdade, ele é a base mais a área lateral. A área da base que vocês acharam, mais a área lateral. Entenderam isso? Então, essa é a área total. E o volume, olha, prestem atenção agora. É a mesma coisa que o prisma, exatamente como resolve o prisma, base vezes altura, só que dividido por 3. Então fica a área da base vezes altura, só que na pirâmide divide por 3. Eu não tenho aqui material para mostrar para vocês como acontece lá na sala de aula. Até vou colocar, de repente, um videozinho explicando para vocês que se eu virar essa pirâmide e conseguir encher de água ou areia ou qualquer material, né? Se eu tivesse um prisma que envolvesse, tivesse a mesma base aqui em cima, a quantidade de vezes que eu teria que encher essa pirâmide e depois encher esse prisma é 3 vezes, né? Por isso que aqui, ó, o volume de uma pirâmide é dividido por 3. Vou colocar o videozinho aqui, ó, dentro desse vídeo para vocês verem. Não sei, vou procurar na internet e vou colocar ali depois para vocês verem que realmente a pirâmide ela cabe, o volume dela cabe 3 vezes num prisma do mesmo tamanho, mesma base e mesma altura, tá? Então, seria isso sobre pirâmides, tá? Agora é só fazer cálculos e mais cálculos, não tem mais o que fazer, tá? Então, vou rapidamente, eu boto rapidinho lá para vocês verem. Pirâmides. O nome da pirâmide é sempre com relação à base dela, nesse caso é base quadrangular, é um quadrado. Se fosse uma pirâmide
a base fosse um hexágono, seria uma pirâmide de base hexagonal, né? Se fosse uma pirâmide triangular, seria uma pirâmide triangular, octogonal e assim por diante. A altura seria do centro da base até o vértice superior. A apótema lateral, ele sai do vértice superior e vai até o segmento, o ponto que divide, né, a aresta da base, até o meio do segmento lateral, tá? E o que sai do ponto até o meio é a apótema da base. Então, forma um triângulo retângulo e ali, se não tiver altura, tiver a apótema lateral e é o lado, vocês acham a altura. Se tiver altura e o apótema lateral, vocês acham o apótema lateral. Pessoal, a matemática é isso aí que eu já falei, né? Sempre vai ter todas as informações menos uma. Aí vocês vão ter que descobrir ela. É sempre assim, né? A gente vai dando migalhas de pão no enunciado e vocês vão ter que descobrir qual é o valor que o exercício pede. Eu estou falando de forma geral. Quando vocês analisarem uma questão lá no vestibular, no Enem, no ano que vem, quando vocês forem participar de algum concurso, de alguma coisa, vocês têm que ter em mente observar todas as informações que estão no enunciado da questão e anotando. Tem espaço para anotar à vontade nas provas, né? E aí vocês escrevem toda a prova, né? As informações do enunciado e depois substitui. Sempre vai ter só uma incógnita, que é a pergunta do enunciado. E aí vocês resolvem, tá? Falei então sobre tudo da pirâmide e agora eu vou falar sobre uma pirâmide em especial, mas vocês podem calcular dessa forma aqui que nem eu falei. Mas sempre tem uma especial, né? Que nem o cubo. O cubo é um especial tipo que é uma pirâmide diferenciada, que nem o cubo. Vou mostrar para vocês como é que é, tá? Aqui, só para terminar. Pirâmide diferenciada, que nem o cubo. Vou mostrar para vocês como é que é, tá? Aqui, só para terminar. Tá? Vou pegar uma outra cor aqui, um laranjinha. Vou mostrar para vocês qual a diferença do tetraedro, né? O diferencial dele. Na verdade, calcula daquela forma que eu coloquei ali, né? Como qualquer outra pirâmide. Mas ele tem uma característica diferente. Olha só o nome, tetraedro. Ele é uma pirâmide. Caneta não funciona. Tetraedro. É uma pirâmide. Só que essa pirâmide, ela tem todos os lados iguais. Entenderam isso? Que nem lá no cubo, era um quadrado, mas o cubo são faces, todas elas iguais a um quadrado. Nesse caso aqui, o tetraedro são 4 faces, por isso tetra de 4 faces iguais. E é uma pirâmide. Olha aqui. Por mais que tetra é 4, né, que pode enganar muita gente, o tetraedro é uma pirâmide de base triangular, onde todas as suas faces são triângulos equiláteros. Tá? Então, olha aqui. Ó. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. Ó, que nem eu falei para vocês, coloca um ponto lá e une. Mas uma hoje. Nos riscos. Ó. Vou unir aqui. Unir aqui. Aí, são 4 faces. Essa que está na frente aqui, essa de baixo ali, ó. Essa do lado ali, 3, e essa aqui, 4. Então aqui é 1,
aqui é 2, aqui é 3, e tudo isso aqui, né, nesse caso aqui, toda esse lado da frente aqui, seria a quarta face. Então, são 4 faces. Essa seria a característica de um tetraedro. 4 faces iguais. Bom, já digo para vocês, né, como é fácil de calcular a área total. Né? Eu acho a área total seria 4 triângulos. Eu descubro a área de um triângulo equilátero e multiplico por 4. Né? Então, eu posso colocar aqui ó, a raiz de 3 sobre 4. Tá? 4 triângulos, 4 vezes a raiz de 3 sobre 4. Descubro qual é um dos lados, se o exercício der na questão, né? E tu só multiplica por 4. A área lateral de um tetraedro, 3 triângulos. 3 vezes 3 triângulos. 3 vezes a raiz de 3 por 4. Tá? Estou botando um triângulo ali, mas é só para... Vou botar aqui, ó, do lado, senão vocês vão se enganar. Ó, aqui é 4a raiz de 3, 4 triângulos, e aqui 3 triângulos. Na verdade, eu enxergo ali, né, a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esqueci. A ao quadrado de 3 sobre 4. Multiplica por 4. Área total. Área lateral, 3 triângulos. A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá bom? E o volume, pessoal? O volume vai ser a área da base. Adivinha o que é a área da base? Um triângulo equilátero. Multiplicado pela altura. Dividido por 3. Então, a área da base vai ser a base, que é um triângulo. Né? Vou botar aqui, ó. A ao quadrado de 3 sobre 4. Multiplicado pela altura, dividido por 3. Tá? Essa seria as fórmulas do tetraedro. Claro, e vocês vão dizer assim, mas é sacanagem, professor, porque e se eles dão só a altura do triângulo? Como é que eu acho o volume dessa criatura aqui? Porque essa altura aqui não é do triângulo. Essa altura aqui, pessoal, é a altura, faz tempo que eu não escrevo emendado, a altura do tetraedro. Ó, consegui escrever ali com letra emendada. Fazia tempo que eu não fazia isso. Ó, a altura do tetraedro aqui no volume. Ó. No volume aqui é a altura do tetraedro. Tá? Não é a altura do triângulo, seria uma apótema. Não é a altura do triângulo. A altura do triângulo é esse aqui, ó. Apótema lateral. E aí, claro, vai dar umas confusão na cabeça de vocês, porque para mim descobrir a altura do triângulo, já existe fórmula para isso, né? Vocês vão ter que se lembrar que aquilo que é um terço, aqui no caso seria um terço da altura do triângulo, e desse lado aqui seria 2 terços da altura do triângulo. Vai depender do que vocês quiserem calcular, porque vocês podem calcular por aqui ou por aqui. Tem essas duas fórmulas de calcular. Ou através desse triângulo aqui, né? E aí eu utilizo o apótema da base, o apótema lateral, e esse 1/3 da altura do triângulo equilátero. Né? Desse lado de cá, eu posso já usar 2/3 da altura do triângulo equilátero, uma aresta como hipotenusa, e vou descobrir, então, a altura através de Pitágoras, né, dessa figura aí. Mas é óbvio que existem fórmulas para isso, mas eu não queria
que vocês gravassem mais fórmulas. Eu queria que vocês entendessem desse processo aí. Existe uma fórmula para calcular só a altura do tetraedro, tá? Pessoal, eu acho que era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gabriele, Andrew, Elias. Só digam tchau, então, ou vocês só estão escondidos aí. Andrew, Praxis. Não tem dúvidas. Muito bem. Show de bola, Andrew. Cara, já te passei, então. Já tá passado. Não, ainda falta Ainda falta sólidos de revolução. 11h18. Obrigado pela aula. Elias, eu te agradeço por estar aí. 3 pessoas só da turma 20. Andrew, Elias e a Gabriele. Que show. Tudo bem. Pessoal, um beijo e um abraço. Né? Hasta luego. Deixa eu fechar aqui. Precisando, só pergunte, né? Deixa eu fazer uma foto assim para colocar na entrada. Aí eu boto lá na entrada do vídeo. Tchau, pessoal.